Boa noite a todos. É de facto com um misto de alegria e gratidão que aqui me encontro pela segunda vez. Alegria por poder desfrutar deste bom ambiente, destas boas energias que são um produto integrado das vossas vibrações enquanto encarnados e da equipa espiritual desta casa que a todos nos envolve. E gratidão também a essa equipa espiritual e, necessariamente, também à direção desta casa que, uma vez mais, arrisca confiar nos meus parcos dotes de palestrante. Vou dar o meu melhor num tema que é exatamente este que aqui estão. Este tema, para aqueles que já têm estudado um pouco mais aprofundadamente o Espiritismo, de imediato notarão que é um tema central, é um tema também elementar, até porque vem logo na primeira obra da codificação básica, o Livro dos Espíritos, e constitui, por si próprio, uma parte desse livro, a terceira parte. Estamos a falar das leis morais. Hoje, em particular, vamos falar da lei moral mais importante, a lei moral da justiça, amor e caridade. E neste ecrã que aqui está, gostava que ressaltar-vos a relação entre a lei natural, as leis morais e dentro dela esta lei da justiça, amor e caridade. Digamos que a lei natural, ou também designada lei divina, é o grande universo, onde há muitos sistemas solares. Entre eles, o sistema solar das leis morais. Mas cabem lá outros, das outras ciências, da biologia, da física, da astronomia, porque todas são leis divinas, foram criadas por Deus, todas são leis naturais. Ora bem, e este sistema solar, um pequeno sistema solar, a que se dedicam as filosofias espiritualistas, entre as quais aquela que estudamos, o Espiritismo, é apenas um desses sistemas em que a lei maior que faz do Sol é exatamente esta que hoje vamos aqui tratar. Esta parte, como vos dizia, podereis encontrá-la isolada, mas integrada, digamos. O Livro dos Espíritos, como sabeis, tem 4 partes. A terceira parte, ou o terceiro livro, é exatamente sobre as leis morais. E começa por uma pequena caracterização entre a pergunta 614 e a 648, começa por caracterizar o que é isto da lei natural, da lei divina, o tal grande universo. E depois, mais para diante, nesta parte, então, tendo passado todas as outras leis que seriam um satélite à volta do Sol, que é a lei da justiça, amor e caridade, então, a terminar entre a pergunta 873 e 892, encontramos esta lei maior que hoje vamos tratar. Vamos recordar características da lei natural ou lei divina, entre os quais é esta. E vamos recapitular algo que vem no Livro dos Espíritos. Qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Portanto, como vos dizia, a lei natural engloba não só as leis físicas a que a ciência, os outros ramos da ciência se dedicam, mas também as leis morais a que se dedicam as doutrinas espiritualistas e a nossa também, o Espiritismo, socorrendo-se de uma outra ferramenta que é a chamada filosofia moral ou ética. Dentro deste conjunto vamos ver o que é que são estas leis morais. Num pequenino filme, um resumo.
São de todos os tempos as leis morais da vida, estabelecidas pelo Supremo Pai. Invioláveis, constituem o roteiro de felicidade pelo rumo evolutivo, impondo-se, paulatinamente, à inteligência humana, achando-se estabelecidas nas bases da harmonia perfeita em que se equilibra a criação. Reveladas através dos tempos, a pouco e pouco, não se submetem às injunções transitórias das paixões humanas que sempre desejaram padronizá-las ao próprio talante, submetendo-as às torpes determinações. Inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Muito bem, estamos a perceber que as leis morais têm a ver com a boa conduta do ser humano. E não é por acaso que até as religiões também as vêm estudando para exatamente poderem fornecer orientações de conduta. Ora bem, olhando para as características comuns às leis morais e à lei divina, e mergulhando agora, começando a mergulhar mais dentro das leis morais, vamos recapitular um pouco dessas características. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Queria detalhar agora aqui um pouco e chamar-vos a atenção para duas características que aqui ouvimos falar. O que nós ouvimos falar é a leitura da pergunta 615 do Livro dos Espíritos. E nas características da lei, e eu sublinho o eterno e o imutável, ouvimos dizer que, a lei moral, a lei natural, é tão eterna e imutável como o seu Criador. Será? O que é ser eterno? Ser eterno é não ter princípio nem fim. No universo, acho que só há um ser que é eterno, certo? Que é Deus. Porque tudo o resto foi criado por Ele, inclusive a sua própria lei. Mas então, enganou-se Kardec? Estamos nós a enganar? Não, digamos que não. Mas nós vimos que uma das chamadas de atenção desta resposta à pergunta 615 é exatamente que o homem, dadas as suas limitações de linguagem, dadas as suas limitações de entendimento, na senda do progresso até à perfeição, vai ainda tendo dificuldades. Uma delas é a nossa linguagem. Reparem, nós consideramos que o ser humano é imortal. O que é que significa? Significa que a morte não é o fim de nada, não termina a vida, continuamos. A priori poderemos dizer que tivemos um princípio, mas não deveremos ter um fim. A lei que nos rege, nós quando nos demos conta que estávamos a viver, já existia uma lei para nos reger. Então, portanto, esta lei natural, lei de Deus, já ter sido criada antes de nós próprios, para que quando nós chegássemos já tivéssemos um enquadramento. Mas essa própria lei, como foi criada por Deus, então será mais imortal que o homem e menos eterna que Deus? O que é que eu vos quero trazer com isto, meus amigos? É que o Espiritismo é uma filosofia e uma ciência, e não é por acaso. Aqui não há verdades absolutas, e ainda por cima temos esta ferramenta, temos que nos servir da mesma ferramenta que é a nossa linguagem curta, que pode trazer-nos alguns mal-entendidos. Portanto,
agora tentemos nós substituir a Kardec. Há 150 anos, a espiritualidade superior, ele entendeu que a espiritualidade superior lhe tinha dito que era tão eterna e imutável como o Criador. Substituamos nós hoje, quase 2 séculos depois, e vamos lá tentar reescrever. Vamos dizer que a lei natural é mais imortal que o homem, menos eterna que Deus. Estão a ver a dificuldade? Por isso, meus amigos, do Espiritismo a convocatória é de estudo. Estudo sério, perceber bem o que é bem proceder ou não. Não é porque os outros procedem que a gente vai atrás deles. Já veremos isso a seguir. Eu dou-vos, por exemplo, 2 exemplos de 2 leis que não poderão ser nem eternas nem imutáveis, ou serão menos eternas e imutáveis que os outros. Exemplo, temos a lei da reprodução e a lei da destruição. E porquê que eu digo isto? Ora bem, para aqueles que estudam o Espiritismo mais afincadamente, também já se perceberam que os mundos, tal como o homem, também vão tendo evoluções. E sabe-se pela escala dos vários mundos que há lá uns planetas, lá para o mais longe que a gente consegue visualizar, são uns planetas divinos, chamados divinos. Nós estamos num planeta de expiação e provas, a caminho de um planeta de regeneração, mas a escala estende-se e chega lá em cima, onde a gente consegue chegar. E nesses planetas divinos, uma das características desses planetas é que a matéria já não tem influência. Ora bem, então se a matéria não tem influência, então para que a lei da reprodução? Se a lei da reprodução o que produz são corpos, é matéria. É que os nossos filhos, nós só demos um corpo, matéria, porque quem o criou foi Deus, o mesmo que nos criou a nós. Entendem? Portanto, esta lei da reprodução não fará sentido em planetas onde não haja, em mundos onde não haja encarnações. Certo? Está mal? Não. Temos é que ver exatamente com esta perspectiva, perceber muito bem o que é que está dito. Claro, está adequada, e diz ali, adequada a cada mundo. Ok? Também a da destruição. E porquê? Então, mas a destruição, as 2 coisas que serve a destruição, há uma ou outra, mas 2 pelo menos, uma é dar um fim útil às carcaças, corpos, cadáveres dos animais, das plantas, e controlar as espécies, a reprodução das espécies, ajudar no controle da reprodução das espécies. Ora bem, num planeta onde não haja encarnações, onde não haja corpos, então, destruir o quê? Estão a ver? Portanto, meus amigos, a convocatória do Espiritismo é isto, é pensar, racionalizar as coisas. Vamos seguindo? Como é que a lei natural e a lei moral em particular, e agora entramos numa fase da palestra em que vamos já só falar das leis morais, como é que elas aparecem? Bem, todos nós temos a consciência, basta só repararmos quando nos deparamos com um problema novo para nós, todos nós sentimos uma vozinha cá dentro, que pelo menos se manifesta a pôr-nos na dúvida, estou a perceber bem, estou a perceber mal? Todos. Então, quer dizer, nós vimos todos impregnados com essa sensação, esse juízo interior, muitas vezes não entendemos muito bem, vem na chamada consciência, que é um atributo do Espírito. Nós, num planeta divino, só teremos alma. Quando estamos em planetas em que vamos encarnar, a alma soma super e espírito e temos um espírito. Mas a consciência, a inteligência e a memória, que formam a consciência, acompanham-nos sempre. Nós vimos impregnados com ela. Todos. E claro que ela se vai apurando ao longo de encarnações. As encarnações servem exatamente isto. Ajudam ao progresso. É esse um dos motivos das encarnações. Por outro lado, quem fala de leis morais fala do bem e do mal. O que é que nos diz o Livro dos Espíritos e o que se deve interpretar? Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O que gostaria eu que retivessem daqui, parece uma frase pequenina, mas está cheia de conteúdo de novo. E conteúdo que nos obriga a raciocinar. Nós utilizamos indistintamente a palavra moral para significar boa conduta,
conduta. Mas reparai, o que é que aqui está dito? Que a moral é a regra de bem proceder. Funda-se. Então, se funda, não é autónomo, então apoia-se em algo. Apoia-se na observância da lei de Deus. O que é observar uma lei? Pegai no boletim, no Diário da República de hoje, e lá uma lei, e leiam essa lei. O que é que significa observar essa lei? Significa lê-la, interpretá-la e levá-la à prática. Isto é um ato inteligente, certo? Então quer dizer que a moral é como se fosse o telhado desta base que, através do uso da razão, sai um produto, que é uma regra de bem proceder. Isto é moral. Há uma diferença substancial entre moral e ética. Dou-vos um exemplo. Eu estou a olhar aqui para a plateia e estou a ver hoje senhoras de calças, usando calças. Bom, a maioria de vocês recordar-se-á que já foi imoral em Portugal, não foi? Hoje é moral, é bem proceder as senhoras já em calça. Mas ainda está na minha memória tempos em que era imoral. Mas reparai, não vamos. Hoje, à data de hoje, estas senhoras que estão hoje com calças, se transladarem ao Afeganistão, vão ser apedrejadas porque estão a praticar um ato imoral. O Espiritismo não se pode reger por esta referência, que é volúvel. Ora, em Portugal é bem, no Afeganistão é mal, no ano tal é bem, no ano tal é mal. Não. Por isso, o Espiritismo utiliza aquela ferramenta que ouvimos falar há pouco, que é a ética. Isto é, o Espiritismo tem que poder justificar o que é bem proceder e mal proceder. E então sim, ao justificar porque é que é bem proceder ou porque é que é mal proceder, vai influenciar a moral. A moral é essa que tem a ver com os costumes, como nós estamos a ver. Então, a senhora aqui está bem, ali está mal, tem a ver com os costumes sociais. Tenhamos cuidado com as palavras, ok? Portanto, o Espiritismo, e para o Espírita, portanto, o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem, e o bem continua a ser mesmo que ninguém o pratique. Para um Espírita, todo mundo faz, meus amigos, não pode ser. Porque toda a gente aqui ao nosso lado tem uma determinada conduta, não quer dizer que esteja correto. É preciso racionalizar, é preciso encontrar-lhe uma justificação. Dou-vos um exemplo em tom de gracejo, uma anedotazinha fácil de contar, rápida. Imaginai uma daquelas casas de espetáculos que tem uma plateia, como aqui, e tem um balcão. E está a prestes para começar um espetáculo e o senhor encarregue da sala observa que ali no meio, numa fila central, ali no meio, está um senhor sentado e com os pés em cima das duas cadeiras da frente da fila a seguir. O senhor aproxima-se dele para tentar corrigir, porque está mal, não é? Está mal proceder, é imoral, não é? E diz, amigo, amigo, só lhe falta uma cervejinha, não? E diz ele, não, que eu preciso mesmo de uma ambulância, que eu caí ali de cima. Um balcão caiu. Portanto, moralmente estava mal, era imoral, eticamente estava correto. Estão a ver a diferença? É preciso justificar-nos porquê. Bom, às vezes perguntam-me, espera lá, não há aí uma forma simples de nós divisarmos o que é bem e o que é mal proceder? Eu utilizo uma metáforazinha que é a metáfora da moeda de euro, baseado em 3 perguntas do Livro dos Espíritos. Ora bem, nós, na nossa conduta diária, relacionamos-nos com quem? Relacionamos-nos com a sociedade de humanos à nossa volta, o nosso próximo, que nós chamamos o nosso próximo, mas não é só. Também lidamos com o nosso cãozinho, com o nosso gato, com a cobra, com o vegetal, com a alface, com a couve, certo? Digamos que é a natureza. Então, das duas caras, das duas faces da moeda, temos numa a relação com a sociedade, como nos devemos comportar com a sociedade, e noutra, na contrária, se uma é a cara, a outra será a coroa, tudo o que é a relação com aquilo que não é o ser humano. Olhemos então para a face da sociedade. Na face da sociedade há 2 perguntas no Livro dos Espíritos que nos dizem o que de essencial há sobre isto.
Primeira, a pergunta 632, que é uma reprodução do que Cristo dizia. Jesus disse: vede o que querias que vos fizessem ou não vos fizessem, tudo se resume a isto. Vem na pergunta 632, era não fazer mal. Não façam aos outros, não queres que façam a ti. Mas reparai, a moeda de euro tem dois metais, não é? Tem um metal central, digamos que é prata, que é menos precioso do que o metal que está à volta, consideremos que é o ouro. E não é por acaso nesta metáfora. Porquê? Porque, olhem, o não fazer o mal, todos nós mais ou menos temos esta ideia. Mais ou menos a gente tenta não fazer uma coisa que o outro não venha a fazer a nós. Mas o mais difícil é o que vem na pergunta 642, é fazer todo o bem para evitar o mal. Dou-vos um exemplo. Imaginai que ao vosso lado está um amigo ou uma amiga que está a atravessar um problema que vocês já atravessaram. E vocês conhecem-no bem e sabem que, bem, eu se lhe vou dizer o que eu penso, vai estragar a nossa amizade, porque não é exatamente o que ele quer ouvir. É melhor eu não fazer nada e ele há de aprender por si. Mal. Fazer todo o bem para evitar o mal. É preciso ter a coragem, com tranquilidade, dizer: meu amigo, minha amiga, eu sei que aquilo que eu tenho para te dizer não é exatamente o que tu queres ouvir. Contudo, manda a minha consciência que te o diga, porque eu, ao ter passado pelo mesmo problema, eu cheguei à conclusão que o bem proceder era isto que tu não queres ouvir, mas eu tenho que te dizer. Tu tens o livre-arbítrio, farás o que tu entenderes. Contudo, eu devo a mim próprio e devo-te a ti esta obrigação. Portanto, e isto vem na pergunta 642. São estas duas regrazinhas na conduta entre nós. Do outro lado da moeda, só uma regra impera: evitar o excesso. Quando nós nos relacionamos com a natureza, com os animais, com os vegetais, é lícito nós matarmos um animal para nos alimentarmos ou um vegetal para nos alimentarmos. Não é lícito nós matarmos um animal, por exemplo, vamos caçar por prazer e desperdiçarmos a carcaça, como também não é lícito colhermos a melhor alfacezinha e depois que vem lá uma coisa e chegamos à conclusão que vamos desperdiçar. É uma coisa. Nós precisamos de proteínas animais e proteínas vegetais. Deus assim nos criou. Só não podemos exagerar. Evitar o excesso, pergunta 633. Bom, meus amigos, mas também nos é dito: o bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal... O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem também nos é dito isto na pergunta 639. E o mal é sempre o mal, e seja qual for a posição do homem. Todos. Contudo, a diferença o mal, e o que está no grau de responsabilidade. É que o mal se exponencia com a intenção de o praticar e o bem com a dificuldade em o praticar. Todos nós temos ideia que nos tribunais de hoje entram duas pessoas que cometeram o mesmo crime, contudo acabam por sair com penas diferentes. E porquê? Porque há chamadas atenuantes e agravantes. Imaginemos, uma delas atropelou alguém sem querer. E outra delas atropelou alguém, o crime é o mesmo, mas por querer. Qual é que vai ter uma punição maior? Necessariamente é que ela tem um agravante de ter sido a intenção em praticar. Portanto, quando nós temos consciência, já temos a noção que é mal proceder e mesmo assim procedemos mal, é mais grave do que quando não sabemos. Por outro lado, o bem exponencia com a dificuldade em praticar. Dou-vos um exemplo. Imaginai que vocês, quando agora saírem daqui, logo passais aí pelo vosso caminho normal para casa e costuma lá estar um mendigo a pedir-vos ajuda, uma moedinha ou um pouco de comida ou qualquer coisa assim. Bem, e vocês metem a vossa mãozinha ao bolso e tal, sobrou-vos mais uma moedinha no bolso e dão. Está bem, ok, pronto, estão a fazer a caridade. Mas experimentai hoje fazer de outra maneira. Experimentai, em vez de dar a moedinha, dizer assim: amigo, vem daí comigo, vem jantar à minha casa. É mais difícil, não é? Mas é melhor. Estão a perceber?
Mal exponencia com a dificuldade, com a intenção em praticar, e o bem exponencia com a dificuldade em praticar. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Por isso mesmo, eu comecei esta palestra mostrando-vos, estava assim, não é? Quando a gente começou, mostrando-vos este slide assim, dizendo-vos que as leis morais são apenas um sistema solar no grande universo da lei natural, onde temos aqui todas aquelas 10 leis que ouvimos falar, e no centro está o Sol, que é esta lei, que agora vamos detalhar a seguir. Vamos então ver o que é esta lei. Um pequeno filme que nos explica isto. A lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Eis, pois, a razão por que hoje vamos detalhar esta lei. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples e incultos noções mais exatas da justiça do que entre muito bem, pessoas nós tínhamos de visto no muito início saber. que vem na consciência de cada um de nós e vai-se apurando ao longo de encarnações, ao longo do nosso progresso. Mas mesmo assim nós vamos tendo dificuldades de interpretação. Olhai, por exemplo, o que nos é dito também. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Portanto, meus amigos, já tínhamos visto na primeira parte, nas características gerais, que temos ali um problemazinho da nossa linguagem, que muitas vezes nos leva a dificuldades de interpretação. Vimos 2 exemplos, o eterno e o imutável. Mas não se chega só, e aquelas nossas tendências, as nossas paixões. Hoje apetece-me achar que eu sou vítima em relação àquilo que me está a acontecer, que aquele meu amigo é que me está a maltratar. E dá-nos esta percepção, todos a conhecemos, não é? Tenhamos cuidado, raciocinemos, justifiquemos. E aí temos esta maravilhosa muleta que se chama o Espiritismo, que é uma filosofia exatamente porque justifica as suas crenças. Vamos a pensar, vamos a raciocinar.
Qual a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Estamos a recapitular a nossa metáforazinha na parte da sociedade. Pergunta 632, não faças aos outros, não queres que façam a ti. E pergunta 642, faz todo o bem para evitar mal maior. É esta a regra na relação entre nós. Também, mas se cada um atribuir a si mesmo os direitos de seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. portanto, nós costumamos dizer que a verdadeira elevação das pessoas se manifesta no seu conhecimento, seja ele de ordem ética ou até científica, mas de ordem moral é sempre. O conhecimento intelectual vem antes e só depois segue o conhecimento moral. Isso vem na lei do progresso. É uma das leis morais que vos aconselho rever também. Portanto, mas quando de facto estamos perante alguém que moralmente a sua conduta e justifica as suas condutas de forma que nos impressiona no sentido do bem, normalmente sentimos isso. Portanto, não há esse perigo, ok? Daqui de sermos todos iguais, porque nós naturalmente reconhecemos isso. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Portanto, corolário do que estamos a fazer, olhando para a figura de Jesus, mesmo há 2000 anos, ele é nosso irmão, vem de Deus como nós, não tem um tratamento especial perante Deus. Contudo, eu reconheço que é muito superior a mim. Não sei se aqui há alguém que ache que seja igual ou superior a ele, mas pelo menos a maioria considera que ele é uma referência e a nossa doutrina torna-o como referência também. Porquê? Pela sua sabedoria moral, pelo seu adiantamento. E é isso um referencial para nós também progredirmos. Temos muito para estudar, temos muito que progredir, temos muito que alterar. Vamos a isso, não nos esmoreçamos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Portanto, o direito de viver, nós demos conta de nós próprios vivendo, certo? Portanto, nós não compramos a vida, nós não adquirimos a vida por um esforço nosso. É algo que nos é oferecido. Portanto, não é nosso. Mas temos que viver, por isso temos que viver, por isso não podemos dizer que é a nossa vida e eu posso fazer o que quiser. Bem, pode fazer e vai sofrer as consequências porque a vida não acaba. Portanto, o direito de viver é um direito de toda a gente e ninguém tem o direito de atentar contra a vida. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. Portanto, acumular bens, sim, mas em grupo, em família, para o bem de todos. Porque tudo cá fica. Nem a nossa riqueza, o dinheiro que tínhamos, as coisas sempre são nossas. Nós apenas gerimos, estamos de passagem, gerimos aquilo que está colocado aqui. E somos gestores, temos que prestar contas disso. Temos o direito de acumular, temos, desde que não seja à custa do outro, seja de forma razoável e seja para o bem dos que estão à nossa volta. Um homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás. E Jesus,
Dai a César o que é de César. Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Portanto, trabalhemos justamente, não nos é vedado adquirir mais bens materiais que o nosso companheiro do lado, mas desde que seja justamente e para o bem de todos à nossa volta, tal como a abelhinha também. Por isso também temos o direito de os defender, porque também diz não roubarás, já vem do Antigo Testamento e também Cristo o refere, ok? Portanto, temos o direito desde que seja adquirido de forma justa. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Portanto, estamos perante um corolário da anterior que tínhamos visto. É legítimo a riqueza que se tem, a acumulação de bens materiais, desde que seja legítima. E é legítimo quando não é adquirido à custa do outro, com o prejuízo do outro. O direito de propriedade não tem limites determinados? Sem dúvida. Tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. Portanto, isto sobre os direitos de propriedade é o que nos diz a lei da justiça, amor e caridade. Olhemos agora para outro detalhe desta lei. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. É interessante nós agora voltarmos ao início da nossa sessão de hoje, quando ouvimos aquela linda prece feita pela Isabel, e ela fez um Pai Nosso lindíssimo. E o que é que ela diz? Diz isto, que é que acabamos de ver. Estão a ver a relação? É giro, é muito giro. Jesus também disse: amai até vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Nada de vinganças, meus amigos. 70 vezes 7 perdoar, mas não vingar, porque senão estamos a descer ao nível daquele que estamos a acusar. Estamos a transformar-nos na mesma coisa. Temos que ter essa capacidade. Reprovais a esmola? Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Isto está de alguma forma relacionado de novo com a nossa metáfora da moeda, ok? Portanto, fazer todo o bem para evitar o mal maior e não esquecer que o bem exponencia com a dificuldade em o praticar, ok? E não vamos humilhar o nosso irmão necessitado. Vamos se calhar,
dar-lhe daquilo, não que nos sobra, mas daquilo que também nos faz falta, e a Ele, de certeza, muito mais. Isto vale muito mais do que só dar o que nos sobra, certo? Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Portanto, nós só melhoraremos exatamente progredindo, estudando, justificando porque é que procedemos bem ou mal e tendo a responsabilidade de o fazer. Por exemplo, quem tem a responsabilidade filial, os pais que têm filhos, educai-os. Não lhe diga, não faças isso porque está mal. Não faças isto porque está mal, por isto e por aquilo, para ele ir percebendo, porque senão ele não vai progredir e até se pode revoltar. Este é o caminho para nós evitarmos que maiores males aconteçam àqueles a quem temos responsabilidade de educar. Olhemos agora para o amor materno. Quem diz o materno também diz o paterno. Mas olhemos para lá, é assim como vem referido na Lei de Justiça, Amor e Caridade. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais. Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Porque há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles? Algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação se ele mesmo foi mau pai ou mãe perversa, ou mau filho em outra existência. Os pais que têm filhos que lhe causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura a que teriam direito em caso contrário? Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos resultam frequentemente dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Portanto, meus amigos, quem tem responsabilidades de paternidade, de maternidade, não esqueça isto. Isto aqui invoca de alguma forma a lei de causa e efeito que rege o nosso universo, todas as ciências e também o espiritismo, também a questão ética, a questão das leis morais. Não é por acaso que às vezes há pais que se dão conta que um filho é mais agressivo para eles que outro, se calhar vem de trás, se calhar é uma expiação, uma prova, mas nós não temos o direito nem de repostar da mesma moeda e temos a obrigação de prestar todo o nosso apoio, educá-los, como vimos há pouco, educação para o desenvolvimento da moral e do ser integral humano. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu, para vos trazer esta palestra, consultei estes livros que aqui estão. Aqui reconhecerão 4 livros da codificação espírita. O que é o espiritismo também, esta é da codificação básica, só falta aqui o livro dos médiuns. A prece, que é uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui uns livros de filosofia e de física, aqui é o enlace de filmes que nós ali vimos da Federação Espírita Portuguesa. Eu estou a gravar, como habitualmente faço nas minhas palestras, estou a gravar esta palestra e vou publicá-la amanhã ou depois, vai estar disponível neste canal de Espiritismo JG de YouTube. Também tem ali o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. Estarei à vossa disposição para esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Também estou contatável, quer por Facebook, Google e tenho um blogzinho. É a mesma coisa, Espiritismo JG, vocês apanham e inclusivamente aqui no Facebook logo encontrarão
uma novidadezinha, tem umas semanas criei um pequenino curso sobre espiritismo, que é para quem às vezes se inicia sobre isto, é absolutamente gratuito, é só clicarem e é interativo, vocês podem fazê-lo num computador, podem fazer num telemóvel, quando quiserem, no iPad, tem umas perguntinhas, somam uns pontos e tal, tem ali uma brincadeirazinha, espero que seja do vosso gosto. Muito obrigado pela vossa atenção.